Oi, gente. Então, hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Me desculpe pelo barulho, mas a praia que eu decidi vir hoje está muito barulhenta, né? Comecinho de mês, o pessoal tá curtindo o domingo, né? O finalzinho de domingo. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre o quê? Eu vim avisar aqui que os conselhos diários da Padilha, né? Aqui no canal, tanto no Instagram, que vai ficar uma parte desse vídeo no Instagram, só ele inteiro vai pro YouTube, quanto no YouTube vai ser parado. Por quê? Primeiro que por coisas pessoais minhas, né? Eu vim aqui dar uma satisfação para vocês, tem muita gente que gosta de ver os conselhos, né? E segundo porque eu comecei a fazer esses conselhos, porque a minha moça, né, a minha Padilha, queria trabalhar. E na época eu não estava trabalhando. Então ela ficava me cobrando uma forma de trabalhar, e essa foi a forma que a gente viu, né, de trabalhar, né, de direcionar as pessoas, de ajudar de alguma forma, né. E hoje em dia eu não preciso mais desse trabalho, eu não tenho mais a obrigação, né, de fazer esse trabalho. Ela estava já falando comigo, me dando intuições desde semana retrasada, mais ou menos, só que eu ainda estava segurando um pouco, e eu tive, né, confirmação de um amigo, né, que eu poderia parar com o trabalho, né. Ele me direcionou a isso. E aí não vai ter mais esses conselhos diários, né, com ela. E por enquanto também não vai ter mais os conselhos diários na energia tarô dos orixás, tá? Não sei se vou voltar, não tenho pretensão nenhuma de voltar. Claro, é evidente que de vez em quando eu vou vir aqui fazer um jogo extra, alguma coisa assim. Mas a obrigação de ter essas tiragens diárias não vai ter mais, né? Eu posso vir trazer uma vez por semana em relação ao tarô dos orixás, mas com ela não tem mais obrigação nenhuma, tá? Então, essa obrigação, esse peso, né, esse trabalho, não tem mais obrigação. Quando eu vier de uma vez ou outra, vai vir por livre e espontânea vontade, ou quando eles me direcionarem, ou quando eu estiver com vontade, porque eu vou estar focando em outras coisas, né, na minha vida, eu gosto, né, de outras coisas, e a gente precisa de foco. Se a gente não tiver foco nesse tema, a gente não consegue, né, e eu anotei aqui, porque senão eu me esqueço, é muita coisa para falar. E outra coisa que eu ia falar também, a espiritualidade, ela sempre nos defende, né? Quando a gente está caminhando certo, ou a gente anda certo, a espiritualidade defende. Por mais que a pessoa não deseje mal pro outro, né? O outro vai atrair para sua vida o que ele está vibrando, né? O que ele tem afinidade. Então, se você joga muito negativo na vida das outras pessoas, esse negativo acaba voltando para sua vida, né? Então, não é... a gente às vezes acha que as pessoas estão jogando um negócio na nossa vida, que está, né, jogando negativo na nossa vida, mas as pessoas só jogam negativo na nossa vida quando a gente também, as coisas que as pessoas na nossa volta jogam na nossa vida só pega quando a gente também está vibrando igual. Se você está vibrando igual, você está abrindo portas para aquele negativo entrar na sua vida, né? E outra coisa também que eu vim falar aqui sobre coisas que a gente vemos, né, coisas que a gente lemos, coisas que a gente ouve, né? E a gente se sente ofendido. A gente se sente ofendido por quê? Porque alguma coisa ali ressoou com o nosso interno, né? E esse ressoar com o nosso interno nos ofende porque afeta o nosso ego. Mas às vezes aquilo ali a gente tem que ver. Igual aqueles vídeos do Karnal, aquele moço careca que fala muita coisa, que eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Ele fala, se uma pessoa fala alguma coisa, ou você ouve alguma coisa que te incomoda, né, ou te acusa, te julga de alguma forma, e aquilo te ofendeu, será que a pessoa está certa? Para e pensa um pouquinho e olha para dentro de si. Que às vezes você tem que melhorar isso. Ou, se não, por que você está ofendido? Se aquilo não ressoa com a sua vida, não tem nada a ver com a sua vida, não precisa você ficar ofendido, né? E sair atacando todo mundo à sua volta. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque a gente se sente ofendido, não é porque a gente, né, o outro está acusando, o outro está falando alguma coisa, ou aquele vídeo ali que a gente viu incomodou a gente. É porque a gente, alguma coisa dentro da gente está ressoando com aquilo ali. Porque quando a gente não se sente ofendido, a gente vê as coisas e as coisas passam despercebido. Entendeu? Então a gente tem que aprender a olhar para dentro de si mesmo e ver, né, por que aquilo ofendeu a gente, por que aquilo, né, incomodou a gente. É porque de alguma forma a gente deve ter que melhorar aquilo ali dentro da gente, né? E a gente se sente ofendido porque a gente
acaba querendo satisfazer o nosso ego. E o que ofende, quando alguém fala alguma coisa, julga alguma coisa e a gente vê aquilo ali, a gente se sente ofendido, é o nosso ego que está enorme. Né? Porque quando a gente tem um ego pequenininho, a gente vê as coisas e não se ofende com nada. A gente reflete, será que aquilo dali realmente me incomodou? Porque eu tenho que mudar aquilo dentro do meu coração, dentro do meu ser? Né? Porque a gente está aqui em uma mudança constante, numa melhora constante. Então a gente tem que estar perceptível a coisas na nossa volta que nos incomoda, que é aquilo ali que às vezes está ressoando dentro da gente, que tem que ser mudado, tem que ser melhorado de alguma forma. Mas não, a gente se sente ofendido, não reflete, a gente acaba atacando, né? Atacando o próximo, atacando as situações, atacando o ambiente, tudo à nossa volta. Porque a gente se sentiu ofendido com uma coisa que está ressoando com a gente. Então, se ressoou, é porque alguma coisa ali está incomodando, então é porque alguma coisa ali está errado, entendeu? Porque a gente não se ofende com o que não afeta a gente. A gente só se ofende com o que afeta. Né? E a gente atrai tudo para os nossos caminhos porque a gente está vibrando igual. Se você está vibrando no positivo, né, você vai atrair coisas positivas. Se você está vibrando no negativo, você vai atrair coisas negativas. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente tem vibrado. Uma coisa que a minha Padilha fala muito: não se preocupe com o que te mandam, se preocupe com o que você está vibrando, porque tudo é afinidade. Quanto mais a gente vibrar positivo, mais coisa positiva vai vir para a nossa vida. Quanto mais a gente vibrar negativo, mais coisas negativas vão vir para a nossa vida, né? E uma coisa também de defesa, gente. A gente tem que ver que esse negócio de ofensa, né, que a gente vê, que a gente se sente ofendido, a gente acaba, né, direcionando raiva para a pessoa que postou ou para a pessoa que falou, né, e a gente acaba direcionando um negativo na vida daquela pessoa, né. Às vezes inconscientemente, mas a gente acaba, né, mandando uma coisa negativa para aquela pessoa. Como eu falo, o negativo vai lá na vida da pessoa, dá uma volta na pessoa, né, e volta para quem mandou. Mas tem certas pessoas que às vezes a pessoa não dá certo, tá fazendo tudo certinho, não é uma má pessoa, tenta ajudar todo mundo. E quando você manda um negativo para a vida dessa pessoa, a espiritualidade dessa pessoa fica lá com um espelhinho, né? E nada que você mandou para a pessoa pega nela. Aí o que acontece? Bate naquele espelhinho e volta para você. Então, não é que a pessoa quis devolver o que você emanou para ela, é porque a espiritualidade da pessoa está defendendo ela, porque ela não tem merecimento de passar pelo aquele negativo. Então acaba suando aquele negativo para você de novo. Ele reflete no espelhinho e volta para você, e 2 vezes mais. Por quê? Porque você emanou aquele negativo, o negativo que você emanou volta, e volta em dobro, porque tudo que a gente emana volta em dobro pra gente, né, gente? Então, quando eu falo, gente, cuidado que a gente deseja pro próximo, cuidado que a gente direciona na vida do próximo, porque volta pra gente de alguma forma. Então, tente emanar coisas boas, tenta emanar coisas positivas, sabe? Se você não gosta da pessoa, exclui a pessoa da sua rede social, não olha as coisas da pessoa, se o que a pessoa fala te incomoda, te ofende. Não vê, não olha, porque às vezes a gente tenta ajudar as pessoas e as pessoas, como eu vou dizer, distorce a situação. Elas distorcem a situação de uma certa forma que elas querem agredir a gente, como se a gente fosse culpado pelo que aconteceu na vida delas. Eu tenho uma mediunidade que eu falo que é uma das piores mediunidades que tem. Uma moça até falou comigo, até comentei num vídeo anterior, que fala sobre mediunidade premonitiva. Gente, essa mediunidade é muito ruim, porque o médium sofre muito com essa mediunidade, né? Ela vê as coisas que vai acontecer com as pessoas à volta dela, e ela, às vezes, quando ela tem um carinho pelas pessoas, tem uma consideração pelas pessoas, ela tenta, de alguma forma, alertar a pessoa, né? Direcionar a pessoa, e nem todo mundo está preparado a ouvir esses conselhos. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que o médium está jogando aquela praga na vida dela, né? Aí o que o médium falou aconteceu, e aí eles ficam com raiva do médium, acham que o médium jogou a praga, mas não. Tem coisas que a gente pode, né, melhorar na nossa vida. Se vai acontecer uma coisa negativa na sua vida, você pode mudar a vibração sua, né, de negativo para positivo.
né? Mudando atitudes, né? Mudando pensamentos, mudando sentimentos, né? Hábitos negativos, porque aí quando chegar aquele negativo na sua vida, você vai estar em uma vibração mais alta. Aí, ó, o negativo você não absorve aquele negativo não vai ter como afetar a sua vida, ou vai afetar bem pouco, só respingar, entendeu? Agora, quando a pessoa te dá um alerta de uma coisa que vai acontecer na sua vida, e acontece, você fica com raiva da pessoa ainda, você acaba jogando um negativo enorme na vida da pessoa. E se a pessoa não estiver preparada, ela se prejudica, né? E se a pessoa estiver protegida, quem se prejudica é a pessoa que jogou negativo. Porque, como eu falo, o que você manda para a pessoa volta para você. Você já está em uma situação difícil, você já vai passar por um negativo. A pessoa te avisa, você fica com raiva da pessoa porque aquele negativo pegou. Aí você joga mais negativo na vida da pessoa, só vai voltar para você. E o negativo que você já estava só vai aumentar. Entendeu? As pessoas, eu sei que tem gente ruim, tem muita gente ruim no mundo. Tem muita gente que joga negativo na vida da pessoa, né? Magia é uma coisa que, se a gente não souber lidar com a magia, ela prejudica muito a vida, né, da gente, né? Se a gente estiver no negativo, na mesma energia na magia. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque tem muita gente jogando negativo na vida das outras pessoas sem acha que não tem, não tenho pretensão de jogar negativo, mas joga. Então, gente, é aquele famoso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então a gente tem que prestar atenção, porque tudo flui pra gente cair pro buraco, no fundo do poço. Mas se você não tiver um psicoemocional bom, né, uma conexão legal com o seu espiritual, você cai, né? E as pessoas, às vezes você fala lá, vai acontecer aquilo, a pessoa fica com raiva porque aconteceu, porque cisma que você que jogou aquela praga, porque você falou, sabe, porque adivinhou o que vai acontecer na minha vida, porque jogou a praga pra minha vida. Não, gente, a gente só tá alertando, gente, preste atenção, isso aí pode acontecer na sua vida. Então, toma cuidado, muda hábito, muda atitude, muda pensamento, sentimentos, né, para mais positivos. Da mesma forma que a gente vê o negativo, a gente vê o positivo também, a gente vê muita coisa boa também, né? A gente fala para as pessoas coisas boas que a gente vê na vida da pessoa. E se a pessoa estiver no negativo, a pessoa melhorando essas coisas, ela absorve o positivo pelos caminhos, né? Depende muito de quem receber e como receber. Então, às vezes, é bom a gente se calar, sabe? Porque nem todo mundo está pronto para ser ajudado, né? A Padilha fala, tem gente que você ajuda e depois vem te agredindo, né? Jogando negativo. E a Padilha já falou pra mim, hoje em dia eu vou escolher a dedo quem você vai ajudar. Não vai ser mais todo mundo que você vai ajudar. Se você vê alguma coisa, eu vou escolher a dedo quem você vai avisar. Não vai ser mais todo mundo que você vai avisar. Porque, gente, as pessoas não acreditam, mas quando você vai passar por um negativo, tem uma energia espiritual negativa ali em cima de você. A pessoa que te alerta daquele negativo, o negativo vai atrás dela. E se ela não estiver bem, ela pega, né, o respingo do seu negativo. E as pessoas não pensam dessa forma, entendeu? Acho que a gente jogou negativo pra vida dela, mas não tem assim. Então, hoje em dia, eu vou selecionar bem quem eu vou contar as coisas, vou selecionar bem quem eu vou alertar para certas coisas, tá? Continuo com jogos particulares, continuo, né, com a tiragem da data de nascimento, continuo com os jogos da cigana também, particular, mas o coletivo, por enquanto, da Padilha eu não volto, né? Porque ela não quer. Ela não quer, porque ela quer que eu siga um outro caminho e é esse caminho que eu vou seguir. Agora, do tarô dos orixás, pode ser que mais lá na frente, não sei, pode ser que eu volte ou não. Então vai depender muito, né, de como vai direcionar minha vida agora, porque a minha vida deu um rumo de 360 graus, gente. E tô com outros projetos, outras coisas, então não sei como vai ficar minha vida assim, em relação a essas coisas agora de internet, né, porque a gente fica muito na internet para divulgar o nosso trabalho, para direcionar algumas pessoas, mas nem sempre as pessoas veem isso com bons olhos, né? E acabam nos atacando de alguma forma. E se a gente não estiver bem conectado, né? A gente cai. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem vai poder ver nossas coisas, né? Quem não vai, né? Quem merece o nosso axé, né? Quem merece direcionamento da nossa espiritualidade, quem não merece, né? Porque infelizmente as pessoas são muito más, né?
infelizmente, nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, né? As pessoas gostam de viver num mundo de ilusões, né? Achando que aqui é um parquinho de diversão. Não estou falando que não tem que curtir, né? Passear, fazer as coisas, claro que tem, mas com responsabilidade, cuidando também do nosso espiritual, porque quando a gente voltar lá para o mundo, né, real, que é o mundo espiritual, você vai ter feito o quê? O que você vai ter agregado, né, para a melhora do mundo, para a melhora do coletivo, né? Infelizmente nem todos pensam dessa forma, mas esse é um conselho que eu dou, né? Vamos ver com quem a gente faz aliança. Né? Tem muita gente quer fazer aliança com certas pessoas por interesse, né? E nem todo mundo vale a pena fazer aliança. Às vezes a gente tem que caminhar sozinho ou sozinha, né? De alguma forma, né? Porque o mundo está muito mal, gente, muito mal mesmo. E se a gente não tiver, né, direitinho, a gente cai. A gente cai, né? E a gente já tem os nossos demônios internos, né? Todos nós temos, eu não sou diferente, né? E se a gente não tiver muito conectado com esses demônios internos, a gente dá vazão aos demônios que vêm de fora também. Né? Imagine só, você não sabe dominar os seus próprios demônios. Aí vem os demônios de fora, porque eu não acredito nos demônios, né? Eu acredito nas nossas sombras. Aí vem, vamos dizer assim, a sombra de fora se junta com a sua sombra que você não sabe controlar, você não conhece, você não, né, tem maestria para lidar com ela. Aí já viu o negativo que faz na sua vida, né? Te leva para o fundo do poço, te leva para o buraco. Infelizmente é assim. Então por isso que eu falo, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós mesmos. Né? A gente fica tanto preocupado em ajudar o outro, em direcionar o outro e a gente. Né? Tem muita gente aí, líderes religiosos, dirigentes, né, de templos religiosos, que só direcionam, mas não se cuidam. Isso é muito perigoso, porque se o de frente cair, o que acontece com todos de trás? Então a primeira pessoa a ser cuidada é você mesmo. Né? Tem que olhar para dentro de si, cuidar de si, né? Para depois você cuidar do outro. Tem muita gente fazendo ao contrário, sabe? E se incomoda com a vida do próximo, se incomoda com o crescimento de quem está, né, às suas vistas, e fica jogando negativo para a vida do outro, né? E não vale a pena isso, gente. Vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos tentar melhorar nós mesmos, né? Fazer aquela reformazinha íntima que é essencial em todas as religiões, né? Não só no kardecismo, né? Não só na Umbanda, não só no Candomblé. Porque tem religiões aí igual, tem procedimento, igual no Evangelho, né? Que você se batiza nas águas. Tem também o que você deita por orixá. A partir dali você é um novo ser humano. Então você tem que se melhorar como pessoa. Não adianta você se deitar por orixá, se batizar nas águas só para falar eu sou um novo ser humano. E as suas atitudes? Né? E os seus hábitos? Seus pensamentos, seus sentimentos, o seu trato com o próximo. Isso que a orixá quer que você mude, isso que o Espírito Santo quer que você mude. Não é só, me deitei pro santo e me batizei nas águas e não está tentando ser um ser humano melhor. Então não vale de nada. Para mim, Deus, orixás, entidades, né, o Espírito Santo, para quem é evangélico, quer mudança de comportamento, quer lapidação de caráter, né, conduta moral elevada. Isso que eles querem da gente. Não adianta você, né, achar que tem tudo, que é tudo e na verdade você é podre por dentro, porque tem muito ser humano que é podre por dentro. Eu falo de mim mesmo, como eu falo, a expansão de consciência, né, o estudo interno não é fácil não. A gente descobre ser uma pessoa que a gente acha que a gente não é, né? E isso é muito doloroso. Então a gente precisa mesmo ter entendimento das coisas internas para depois a gente tentar entender as externas. Quando a gente entende o que está acontecendo aqui dentro, né, a gente tira de letra o que está acontecendo lá de fora. Prestar atenção também muito na nossa intuição. Tem muitas pessoas que são intuitivas, a mediunidade e a intuição hoje em dia é muito normal no ser humano, né? Como eu falo, todo ser humano tem mediunidade, de forma diferente, de grau diferente.
Só tem que prestar atenção qual tipo de intuição que você está abraçando, né? Que é uma intuição que faz você ficar contra seu irmão, né? Que faz você brigar com seu irmão, atacar seu irmão. Não é uma intuição de um espírito de luz, né? O espírito de luz, o espírito que vem de Deus, nunca vai fazer você agredir um irmão, atacar um irmão, por mais que ele esteja fazendo isso com você. Não vai. Pelo contrário, ele vai fazer você orar pelo aquele irmão. Até porque você orando pelo irmão, se você manda energia negativa pro irmão e o irmão tá mandando energia negativa para você, ó, vocês trocam energia negativa. Agora, se você tá mandando energia boa pro irmão e ele tá te mandando energia negativa, ó, não pega. Né? Mas você também está se blindando dos ataques da outra pessoa, você está se protegendo dos ataques da outra pessoa se você estiver orando por ela. Então, gente, vamos começar a orar por nós mesmos, né? Para nossa proteção, para nossa espiritualidade, para Deus, porque a gente precisa de muita proteção. A energia do planeta não está muito boa, né? Muita gente se atacando a troco de nada. E ora por quem você acha que te vê como inimigo, quem você acha que é seu inimigo. Porque a gente tem que saber que o pior inimigo é a gente mesmo. O pior inimigo é aqui, né, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Esses são nossos piores inimigos. A nossa sombra, que a gente às vezes não sabe lidar com elas e deixa elas fazer a gente tomar atitudes que nos prejudiquem e prejudiquem o próximo. Então vamos nos conhecer, né, e botar na cabeça que o pior inimigo somos nós mesmos. Meu pior inimigo sou eu mesmo, porque tudo que acontece à minha volta só me atinge se eu permitir, né? Tudo que acontece aqui dentro só me atinge se eu deixar aflorar de negativo, né? Então, meu inimigo é meu mesmo. A gente só está onde a gente se coloca, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está emanando para a gente ver o que está vindo na nossa direção, né? Padilha Fá. Desculpa. Vibre alto, que as pessoas à sua volta para te atacar vão ter que elevar a própria vibração e acabar tendo mais esclarecimento, tá bom? Obrigada por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. E desculpa o barulho, né? Porque tô na rua e aqui o barulho tá grande.